Olá, boa noite. Graça e paz a todos que nos assistem aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo grupo da Igreja de Mirna, pessoal do Futsalva. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos continuar aí a nossa série de estudos da revista Nossa Fé. Tema A Batalha Espiritual Continua. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 10. Então, revista Nossa Fé, A Batalha Espiritual Continua. Lição número 10. Crente versus Satanás. São dois textos base aí que nós vamos estar verificando hoje, que se encontram em 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, e 1 Tessalonicenses 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 13. 2 Coríntios, então abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura desses textos para acompanharmos então a lição de hoje. Textos bases. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17 até o capítulo 3, verso 13. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, 1 Tessalonicenses 2, de 17 até o 3, 13. Tá bom? Vamos fazer então a leitura atenta desses dois textos sagrados, ok? Abra sua Bíblia e vamos então falar sobre esse tema, o crente versus Satanás, o espinho na carne e a cidade cativa. Vamos então fazer uma oração, depois leremos essas passagens e daremos início com a introdução. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, nessa noite, para estudarmos essa lição do crente versus Satanás, como essa luta, como essa batalha, Senhor, é real, como precisamos, como crentes, estarmos preparados para resistirmos ao diabo, para resistirmos a Satanás, para que ele fuja de nós. E como precisamos resistir às investidas, às tentações, às manifestações, todas as suas ciladas, ó Deus. Nos ajude à luz dessas passagens, nos ajude, ó Deus, a entendermos o que o Senhor requer de nós e como nós devemos nos preparar para enfrentar o nosso adversário. Usa-nos, abençoa-nos, guarda-nos, fortaleça a nossa fé, a nossa compreensão, abra a nossa mente, o nosso entendimento pelo Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra que é santa, que é viva, que é verdadeira, que é sagrada. Nos instrua pelo Teu Santo e Divino Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer a leitura dessas passagens. 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, essa passagem muito conhecida, da maioria, é o apóstolo Paulo, que tem um misterioso, passagem misteriosa do famoso espinho na carne de Paulo, que não sabemos que espinho é esse que o apóstolo Paulo tinha na carne, mas que o incomodava a ponto dele pedir a Deus que o livrasse, que afastasse dele esse espinho na carne. Obviamente, não era um espinho literal, fisgado no corpo dele,
né? Não é isso, mas é algo que o incomodava, é uma linguagem metafórica, né? Que o incomodava como se fosse um espinho ali, doendo, né? Incomodando, algo que incomodava muito. Mas o Senhor respondeu a Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por conta da fraqueza que você tem que você vai ser mais dependente de mim. É isso que faz com que você viva ainda mais na minha presença. Então Paulo vai dizer que ele sente prazer nas fraquezas, ele sente prazer nas tribulações, ele sente prazer nas perseguições, porque é quando ele está fraco, é quando ele está dependente, é quando ele está debilitado que mais ele busca o socorro de Deus, que mais ele busca depender do Senhor. Então ele diz que é quando ele está fraco que ele está forte. E por quê? Porque ele está fraco na carne, ele está vulnerável, ele está dependente de um auxílio, ele está dependente de um socorro, ele está totalmente vulnerável. Mas é exatamente essa vulnerabilidade dele, essa fraqueza dele, essa fragilidade dele, essa dependência dele, que faz com que ele fique forte espiritualmente. Que ele busque a Deus com intensidade, com oração, com clamor, que ele reconhece a sua insignificância, a sua fraqueza humana, quanto ele depende de Deus. Então esta é a mensagem que o texto quer nos passar. Quando sou fraco, é que sou forte. Então, é por entender isso, é nessa maturidade espiritual que o apóstolo Paulo vai dizer que ele, então, em vez de ele sentir tristeza, ele tem alegria nas tribulações, nas angústias, nas fraquezas, porque é exatamente aí que ele sabe que ele espiritualmente se torna forte. Ele vive mais perto, mais dependente, e com isso ele usufrui mais da presença de Deus, do auxílio de Deus, da comunhão com Deus. Ele vive mais intensamente a sua relação com Deus. Então é isso que o apóstolo quer ensinar para nós, a igreja do Senhor, que é nessas fragilidades, nessas batalhas que nós devemos nos apegar a Deus, depender dele e sermos fortalecidos por ele, porque a graça de Deus nos basta. É a graça de Deus que nos faz resistir todas as adversidades. Então agora vamos para o segundo texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17 até o capítulo 3, verso 13. Vamos ler esses textos. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé,
temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, né? A igreja que vivia na cidade de Tessalônica, aos crentes tessalonicenses. Então, aqui ele está dizendo que ele foi impedido por Satanás de ir até aquela cidade. E Paulo não esclarece, nós não temos aqui o esclarecimento de como Satanás o impediu de ir a Tessalônica. Mas ele foi impedido, e ele diz claramente que foi impedido por Satanás. Mas então Paulo, preocupado com essa igreja, ele quer saber como está a santificação dessa igreja, como estava a saúde espiritual dessa igreja. Porque eles precisavam, Paulo vai dizer aqui, que eles precisavam estar maduros, eles precisavam estar fortalecidos, eles precisavam estar sadios na fé para enfrentar as ciladas do diabo, para enfrentar as tribulações que eles haveriam de passar, promovidas pelo diabo, pelo tentador, que iria levantar pessoas, iria levantar situações contra eles, como de fato nós conhecemos a história lá e sabemos das grandes perseguições que esses cristãos do primeiro século passaram, enfrentaram as primeiras igrejas. Então eles passaram muitas provações, muitas adversidades. E Paulo está dizendo, Satanás está ali no meio de tudo isso. Satanás ia provocá-los, Satanás iria tentá-los, e eles precisavam estar fortalecidos. Por isso Paulo estava muito preocupado com a igreja de Tessalônica. Mas aí ele manda Timóteo, ele não podendo ir, ele manda Timóteo, e Timóteo lhe traz boas notícias, né, de que eles estavam firmes na fé. E Paulo muito se alegra com esta notícia trazida no regresso por Timóteo, que lhe dá então essas notícias tão boas. Então Paulo escreve para mostrar o quanto ele estava feliz com essas notícias, mas que ele iria sim pessoalmente, ainda para tratar de questões que precisavam ser tratadas, para o amadurecimento deles na carreira espiritual, na carreira da fé, na vida com Deus, na maturidade, no ensino doutrinário. Então Paulo iria vê-los, mas Paulo estava muito feliz, porque eles estavam resistindo firmes às ciladas do diabo. Então é isso que a passagem aqui nos mostra. Vamos então agora para a nossa introdução, a introdução da nossa revista. Então notem, meus irmãos, que o tema da revista é falar sobre crente versus Satanás. Vivemos sempre nessa batalha. Temos um espinho na carne, mas temos que estar cativos de Deus. Temos que ser cativo a Deus, né? Perseverante na presença do Senhor. Vamos para a nossa introdução. O que fazer quando somos atacados diretamente por Satanás?
Qual deve ser a reação do crente diante de tribulações que são enviadas para atrapalhar seu trabalho na obra do Senhor? O que fazer quando Satanás atrapalha o desenvolvimento missionário e evangelístico? Essas são perguntas que podem surgir na cabeça de crentes sérios e comprometidos com o trabalho do Senhor. Para todas essas perguntas, há respostas bíblicas que esclarecem e orientam quanto à atitude a ser tomada. Paulo enfrentou particularmente as investidas de Satanás. 2 delas ele registrou em cartas. Essas 2 ocasiões trazem diretrizes que não podem ser ignoradas. Bom, conforme lemos o texto e fizemos aqui uma breve explicação do que o texto está dizendo, ficou claro, né, irmãos? Que o apóstolo Paulo entendia que nós somos uma cidade cativa, somos cativos, por quê? Porque é um cativeiro, vem de cativeiro, né? Nós estamos aqui encurralados, nós somos presos, nós somos afligidos, né? Porque somos perseguidos. É como uma cidade invadida pelo inimigo. E nós nos tornamos, então, escravos desses inimigos. Isso é ser cativo, cativeiro, né? E nós, mas ao mesmo tempo que essa cidade é perseguida, né? Trazendo essa analogia de que a igreja é como uma cidade cativa, né? Ao mesmo tempo que nós somos cativos, nós temos perseguições, somos afligidos, né? Como prisioneiros, somos ultrajados, somos vilipendiados, né? Ultrajados, perseguidos, tentados, e Satanás usando todos contra nós. Mas essa cidade também, a igreja, ela é cativa de Deus. Somos um povo cativo de Deus. Deus é o nosso Senhor. Ele é o Deus que reina no meio do seu povo. Então, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais cativos de Deus nós somos, menos cativos dos homens nós seremos. Por mais que as ciladas do diabo, por mais que as tentações, por mais que as aflições venham sobre nós, em Deus nós resistimos a tudo isso bravamente. E a nossa vitória não está em superarmos fisicamente, não está em derrotarmos os nossos inimigos literalmente, fisicamente, mas está em perseverarmos firmes na fé, dando testemunho de Cristo. Os homens de Deus, os heróis da fé, né? Eles não são heróis porque eles mataram milhões de pessoas, porque eram homens fortes, poderosos, que destruíram nações, não. Eles são heróis da fé, porque não se dobraram, não curvaram, não se prostraram diante dos seus inimigos. Mantiveram intacta a fé, uma fé perseverante em Deus. E isso ficou registrado para toda a história. Foi isso que trouxe o crescimento para a Igreja de Cristo. Se tornaram mártires, se tornaram homens que ficaram marcados na história do cristianismo. É essa vitória que nós almejamos, a preservação da nossa fé, a perseverança da nossa fé. E isso é o que o texto mostra. Então, o que fazer quando somos atacados diretamente por Satanás? É isso que a gente vai observar, então, nessa lição. Primeiro ponto, aprendendo na fraqueza. Então, à luz dessa segunda carta de Coríntios, né, que nós lemos, capítulo 12, de 7 a 10, letra a ação de Satanás, que está lá no verso 7. A carta que Paulo escreve aos Coríntios não parece muito amigável. Havia alguns pregadores naquela região que alegavam ser apóstolos e procuravam minar a autoridade de Paulo. É bem provável que afirmassem ter autoridade para realizar sinais e maravilhas. Por esse motivo, nessa segunda carta a essa igreja, o apóstolo defende seu chamado e mostra a farsa que eram esses pregadores. Nos versículos de 1 a 6, ele fala de uma visão dada por Deus sobre algumas coisas que não poderiam ser reveladas, mas, diferentemente daqueles falsos mestres
que buscavam atenção pelos seus sinais, Paulo não se gloriava nas revelações que teve, mas em sua própria fraqueza. O que caracteriza um verdadeiro servo de Deus não pode ser orgulho, mas humildade. Para que Paulo não se gloriasse por ter tido essa revelação, algo aconteceu que lhe trouxe humilhação. Esse algo é o que Paulo chama de espinho na carne. Há várias sugestões quanto ao significado desse espinho na carne. Talvez uma doença física, ou alguma questão espiritual, ou até mesmo uma pessoa usada por Satanás. Esse espinho não era algo que causava um pequeno incômodo, mas algo que lhe trazia grandes dores e aflições. As palavras espinho e esbofetear não devem ser interpretadas de modo literal, mas são palavras que trazem a conotação de algo extremamente doloroso. Essa ação maligna tinha o único objetivo de trazer humilhação a Paulo. Certamente esse mensageiro de Satanás não agia sem o consentimento do Senhor. E o próprio texto revela isso. Assim como no caso de Jó 2,7, Satanás só age com a permissão divina, nunca contrário a ela. Deus permite que Satanás envie seu mensageiro para afligir Paulo, para ensiná-lo, fazê-lo crescer e fortalecê-lo espiritualmente. Enganam-se aqueles que pensam que toda tribulação tem um propósito unicamente satânico. Nada acontece sem que Deus tenha um propósito bom para seus filhos. E nesse caso, o propósito é revelado 2 vezes no versículo 7, para que Paulo não fosse orgulhoso. Então, conforme falamos, é para que Paulo não se ensoberbecesse, ou seja, para que Paulo não se orgulhasse daquelas revelações que Deus lhe havia dado. Deus, conhecendo o coração de Paulo, conhecendo todos os nossos corações, Ele sabe que uma das fortes tentações humanas é o orgulho, é a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez. Então, Deus coloca muitas vezes algo na nossa vida, que Paulo vai chamar de um espinho na carne, que aflige, para mostrar que nós não podemos ser soberbos, orgulhosos, mas devemos buscar a presença de Deus. Assim aconteceu com Jó, o exemplo claro na Bíblia, onde Deus permite que Satanás, o texto é muito claro em mostrar que foi Deus que permitiu que Satanás o afligisse, para que ele pudesse então passar por aquela provação e glorificar a Deus e dar testemunho de Deus. Então Satanás foi lá como instrumento de Deus, sob a autoridade de Deus, e afligiu a Jó. Mas Jó resistiu bravamente, assim como Paulo. O espinho na carne de Paulo fez com que ele desse ainda mais testemunho e vivesse ainda uma experiência mais íntima com Deus. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele teve uma intimidade tão grande com Deus por meio daquela aflição terrível que a Bíblia registra, que ele agora disse que os olhos dele chegavam a ver Deus. Ele não apenas conhecia Deus, ele via, ele sentia claramente a presença de Deus na vida dele. Mas Deus, bondoso, misericordioso, tendo o servo sido aprovado, passado pela prova, Deus lhe engrandeceu. Jó teve em dobro, tudo que ele tinha anteriormente. E é assim que nós devemos resistir às tentações, às ciladas, às aflições, aquilo que Satanás vem causar em nós. Letra B. A reação do crente, verso 8. Paulo reage a esse mensageiro de Satanás. É curioso notar que Paulo não tenta expulsar, amarrar ou repreender o problema, nem o espírito maligno. Pelo contrário, ele simplesmente ora ao Senhor.
Essa é a melhor reação de um servo de Deus cheio de fé. Ele demonstra sua confiança plena no Senhor, não em si mesmo ou em sua própria fé. Ele rogou 3 vezes àquele que tem poder e autoridade para repreender os espíritos malignos. Ele sabia que Deus estava no controle e tinha poder para livrá-lo daquele sofrimento. Paulo era constante em sua vida de oração. Por isso rogou ao Senhor por 3 vezes, como Cristo fez no Getsêmani. Enquanto os líderes de sua época procuravam mostrar sua fé por meio de sinais miraculosos e derrotando espíritos malignos, Paulo ora. Fé não é uma força misteriosa que permite que pessoas façam o extraordinário. Fé é confiança plena de que Deus faz o que Ele quer para bem de seus filhos, seja por meio de atos sobrenaturais ou não. Então, irmãos, é importante destacar que o crente versus Satanás, ou seja, o crente para enfrentar Satanás, o mecanismo que ele tem é a oração. Assim é que nós percebemos na palavra de Deus os grandes homens, quando enfrentavam as ciladas do diabo. Lembram-se novamente, trazer aqui um caso que era bem real ali, né, que a Bíblia narra, que era Satanás que estava ali causando todo aquele problema na vida de Jó. Jó não ficava debatendo com Satanás, expulsando demônios, falando sobre espíritos malignos. A gente nunca via isso sair da boca de Jó. O tempo todo o canal de Jó era com Deus. Era de questionar Deus, era de falar com Deus, era de orar a Deus, era de perguntar sobre a sua vida com Deus e de não entender por que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse a ele. Por quê? Porque esses homens de Deus que a Bíblia mostra é que eles sabiam que nada acontece na vida se Deus não estiver permitindo. Que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então o vínculo tem que ser com Deus. Porque na hora que Deus disser não para Satanás, acabou a ação de Satanás. Então a gente tem que orar a Deus. A fé não é a minha capacidade de enfrentar o diabo, de dar palavras de poder e de mandar ele me obedecer. Irmãos, não existe poder nenhum em nós. Por isso que Paulo fala que o poder dele era aperfeiçoado na fraqueza. Porque a fraqueza dele o fazia depender de Deus. E era aí que ele era forte, na dependência de Deus. Em depositar a sua fé e confiança em Deus. Para Deus agir para com ele. Para que Deus ordenasse que Satanás fosse expulso, para que Satanás parasse de afligir, como no caso de Jó. Jó não enfrentava Satanás, Jó não encarava espíritos malignos, Jó encarava Deus. Jó dialogava, encarar que eu quero dizer no bom sentido, ele dialogava com Deus, ele ia para a presença de Deus, ele falava com Deus. E foi ali que ele conheceu o Deus de verdade. E quando Deus deu a ordem, acabou, Satanás não pôde fazer mais nada, e Deus deu tudo em dobro, restituiu em dobro tudo que Jó tinha anteriormente. Então a batalha do crente com Satanás não é diretamente com Satanás, mas é em oração a Deus, é falar com Deus, é depositar a sua fé e confiança em Deus, que é a autoridade soberana sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os demônios, sobre Satanás. Ok? Letra C. A resposta de Deus, verso 9a. É sempre difícil ouvir um não, mas foi o que Paulo ouviu como resposta de sua oração. Nem sempre Deus atende afirmativamente às orações. Além de Paulo, outro exemplo é Jesus no Getsêmani, que também não teve uma resposta positiva. No entanto, a resposta não foi um simples não. Deus mostrou também o propósito daquele sofrimento.
O propósito era que Paulo aprendesse a ser forte. Ele precisava se sentir fraco para aperfeiçoar o poder de Deus em sua vida. A Bíblia afirma por diversas vezes que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hebreus 2, de 4 a 5, Tiago 4, 6, 1 Pedro 5, 5. Mais espiritual que enfrentar os demônios é suportar com humildade e perseverança as aflições permitidas por Deus. Lamentações 3, de 22 a 33. Isso não quer dizer que não se deve orar para que Deus nos livre de dor e sofrimento, mas significa que toda oração deve ser feita com confiança na vontade de Deus, não do homem. Demonstração de poder do Espírito Santo é um coração humilde e submisso à vontade do Senhor. Então é isso, queridos. Nem sempre Deus vai dizer sim. Deus disse não para Paulo, Deus disse não para Cristo no Getsêmani, Deus disse não para Jó. Enquanto Deus quis que Satanás o afligisse, ele não pôde fazer nada. Por mais que ele clamasse, por mais que ele implorasse, por mais que ele buscasse. Então, a nossa força deve estar na nossa confiança, na nossa fé, na vontade de Deus. Que seja feita a sua vontade. É assim que Jesus nos ensinou a orar. É assim que ele respondeu a Deus, ao Pai, né? Quando disse não a ele. E ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feito como tu queres e não como eu quero. É aí que está o nosso poder, é aí que está a nossa força, em sermos cativos, não de Satanás, mas de Deus. E resistirmos ao diabo é assim, é quando o nosso coração está cativo em Deus, coração compungido, contrito, humilde, que confia na vontade de Deus, que se submete à sua vontade, independente do que ocorra, não dobra o seu joelho, não blasfema, não negocia a sua fé, não se rende ao sofrimento e se enfraquece da sua fé. Aí seria a vitória do diabo. Então a nossa batalha, a batalha do crente com Satanás, está na nossa comunhão com Deus por meio da oração, por meio da fé, por meio da nossa convicção, por meio da confiança que depositamos em Deus e nos submetemos à sua vontade. Letra D. A resposta do crente, verso 9b. A primeira resposta de Paulo está no final do verso 9. Ele se alegra porque entende que sua fraqueza o torna mais humilde e dependente do Senhor. Ele se alegra porque quanto mais humilhado ele for, mais Cristo é glorificado em sua vida. Enquanto muitos buscam satisfazer seu próprio ego, Cristo chama o crente para uma vida de completa renúncia. Para o movimento de batalha espiritual, esse fortalecimento na fraqueza parece ser impossível, porque para eles a vitória só ocorre quando os problemas são eliminados. A oração é um dos meios de Deus lembrar aos seus filhos que eles são totalmente dependentes dele e que a glória pertence a ele unicamente. A oração angustiada de Paulo se transformou em louvor e glória a Cristo. Tiago 1, de 2 a 4, mostra que um crente pode ter alegria mesmo em meio a dor e sofrimento, porque essas provações produzem perseverança e perfeição. Somente quando o crente entende que a graça é melhor que a vida, é que ele pode suportar com perseverança as provações. Isso aqui é muito profundo. É muito difícil para alguém que não é crente entender o que o autor está dizendo aqui, em conformidade com aquilo que a Escritura nos orienta e nos diz. Como assim? Eu sentir prazer no sofrimento, eu sentir prazer na angústia, eu sentir prazer nas tribulações, e eu me considerar vitorioso, mesmo com a resposta negativa de Deus,
me mantendo naquela situação terrível de sofrimento, de dor, de angústia, de doença? Como que eu posso me declarar forte numa situação dessa? Como que a minha alegria pode estar nessas coisas, como Paulo fala? Ele se sentia alegria nessas coisas, nas provações, nas privações, nas angústias, nas tribulações. Como que pode ser isso possível? No meio da doença, a pessoa se sentir vitoriosa. E no não de Deus, nós nos sentirmos vitoriosos. Isso é inimaginável para o movimento de batalha espiritual, aquele movimento que a gente tem estudado desde o início. Então esse movimento, ele defende que só há vitória quando o sofrimento acaba. Que só há vitória quando o problema é eliminado. Quando, na verdade, Cristo, para a glória de Deus, ele teve que morrer na cruz. Que para o mundo era uma derrota. Ele estava sendo crucificado, cuspido, blasfemado. Sofreu aquela dor terrível da morte na cruz. Mas aquilo era necessário para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então o propósito de Deus é muito maior com o sofrimento nosso do que a nossa própria satisfação pessoal, o nosso bem-estar. Nós vivemos, o crente ele vive para a glória de Deus. E o seu prazer tem que estar em glorificar a Deus com a sua vida. Seja em meio ao que é bom, a fartura, a saúde, a vida farta, abastada, como Jó tinha antes e depois teve em dobro. Mas seja em meio ao caos, seja em meio à dor, seja em meio ao sofrimento. A vida do crente tem que glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Segundo ponto. Oposição à obra missionária. 1 Tessalonicenses 2, de 17 até 3,13, que nós lemos também. Outro momento em que Paulo teve de lidar com os ataques malignos é relatado em 1 Tessalonicenses 2, de 17 e 19. Tessalônica, a cidade de Tessalônica, era inquestionavelmente uma cidade que Satanás trazia cativa por meio da idolatria. Por ser uma cidade portuária, era aberta para que vários visitantes trouxessem suas religiões, inclusive as chamadas religiões de mistério, vindas da Frígia, Síria, Pérsia e Egito. A consequência foi a popularização dessas religiões, principalmente por oferecerem felicidade, prosperidade e imortalidade. Dentre os principais deuses estavam Demétrio, Cibele, Mitra, Ísis e Osíris, Baco, Afrodite e Eleusis. Havia também o culto ao imperador, promovido por Roma. Os cultos dessas religiões eram repletos de orgias, embriaguez, magias, sacrifícios de animais, e os adoradores chegavam a entrar em êxtase e frenesi. Paulo sabia que por trás de tudo isso havia a ação de demônios que agiam por meio da idolatria. Paulo revela isso lá em 1 Coríntios 10, 20. Mas temos também isso registrado em Deuteronômio 32, de 16 a 17, Salmo 106, 37 e 39, Apocalipse 9, 20. Quando a igreja surge no meio dessa cidade, certamente ela vira alvo dos ataques de Satanás. Paulo mesmo demonstra sua grande preocupação ao enviar Timóteo para lá, temendo que ele caísse nas ciladas tentadoras de Satanás. 1 Tessalonicenses 3, 5. É bem provável que tenham surgido alguns caluniadores que quisessem destruir o trabalho que Paulo realizou naquela cidade. Nos capítulos 1 e 2, encontra-se a defesa do ministério do apóstolo naquele lugar. Por isso, seu medo é que o seu labor tivesse sido inútil. Seu desejo era voltar para aquela cidade para que pudesse continuar a ensinar a palavra de Deus e corrigir alguns possíveis erros que lá existiam. 1 Tessalonicenses 3, de 9 e 10. No entanto,
Além desses ataques contra essa igreja por meio de tentações e calúnias, Satanás também agiu impedindo a ida de Paulo para lá. O tratamento em toda a carta é de amor, como um pai escrevendo ao seu próprio filho. A separação entre Paulo e aqueles crentes parece ter sido bem dolorosa e contra a vontade. Apesar da distância, o apóstolo sentia profundo amor por eles, e o mesmo sentimento partia deles. Paulo tentou voltar diversas vezes, mas foi impedido pela ação de Satanás. O texto não revela de que maneira o inimigo fez isso, mas tudo indica que somente Paulo não pôde ir, porque ele consegue enviar Timóteo sozinho. Se existe algo com que Satanás se incomoda, é quando a igreja cresce e se firma no Senhor. Ele tenta atrapalhar de todas as formas esse crescimento, principalmente por meio de tentações, falsos ensinos e descrédito aos verdadeiros mensageiros do Senhor, trazendo confusão para dentro da igreja. Satanás é astuto e a igreja deve estar alerta contra seus truques. Então, ficou claro isso, né, na leitura do texto aqui. Então, o estudo está apenas confirmando aquilo que dissemos logo no início, assim que lemos essa passagem, né? Nós não sabemos o motivo por que Paulo foi impedido por Satanás de ir para Tessalônica, mas ele diz claramente que Satanás o impediu que fosse, mas não era algo territorial, não era algo que fosse para todas as pessoas, porque Paulo somente foi impedido, Timóteo foi livremente, né? Então, alguma coisa específica, talvez esse espinho da carne de Paulo, como Paulo diz que era mensageiro de Satanás, também ali em Tessalônica o atrapalhou para que ele fosse pessoalmente ao encontro daqueles irmãos, daquela igreja, que ele queria estar ali pessoalmente para orientá-los acerca de algumas coisas, mas foi impedido por Satanás. Então, o que o autor extrai de tudo isso daqui, né? E para o nosso entendimento, para a nossa aprendizagem? Satanás ele vai colocar empecilhos. Quanto mais frutífero, quanto mais produtivo for o trabalho, quanto mais a igreja estiver avançando no seu ministério espiritual, na proclamação do Evangelho, mais essa igreja será perseguida, mais essa igreja será afligida, mais Satanás vai querer colocar confusão, desacreditar aquele que prega o verdadeiro Evangelho, perturbar a vida dele, afligi-lo espiritualmente. Então, por isso é muito importante que a igreja dê suporte aos líderes espirituais, ajudem, orem por eles constantemente, estejam ali sendo suporte, revestindo esses homens em oração, né? Porque o diabo ele não se agrada, ele vai mesmo tentar causar confusão e vai tentar trazer essas confusões para dentro da igreja. Então a igreja ela precisa estar vigilante em oração. É a oração, irmãos, é o Espírito Santo, é o poder de Deus que guarda a igreja das ciladas do diabo. Então, a força do crente, a batalha do crente versus Satanás está na oração, na comunhão com Deus. Letra B desse segundo ponto. O contra-ataque do crente. Paulo não fica intimidado com os ataques malignos, mas enfrenta-o com sabedoria, que pode ser percebida por meio de algumas de suas atitudes. Em primeiro lugar, Paulo ora dia e noite para que Deus permita sua ida a Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3, 10 a 11. Por ser submisso à vontade de Deus, ele aguarda sua oração ser atendida. Repare que ele não ordena nem decreta com fé que sua própria vontade seja feita. Ele simplesmente ora com o máximo de empenho. A segunda atitude de Paulo foi também oração, mas agora para que Deus os conservasse firmes em amor e santidade. 1 Tessalonicenses 3, de 12 a 13. Paulo não ora apenas por si mesmo, mas pelos seus filhos espirituais. Sua preocupação era que aqueles crentes tivessem um relacionamento com Deus ainda mais próximo.
Em vez de orar por desejos próprios, ele ora pela vida espiritual de seus irmãos. Será que essa preocupação em orar pela vida espiritual uns dos outros é algo que tem caracterizado as igrejas atualmente? Em terceiro lugar, o apóstolo envia Timóteo, que não vai com a missão de fazer campanhas, cultos de libertação ou algo desse tipo. Ele vai levar notícias de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, e buscar notícias sobre a vida espiritual da igreja para Paulo, 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 8. Nessa visita, Timóteo prega o evangelho para fortalecer a fé e também para corrigir qualquer falsa compreensão do evangelho diante das tribulações. 1 Tessalonicenses 3, 2 e 3. E uma quarta atitude de Paulo é escrever 2 cartas à igreja. Nessas cartas, ele, primeiro, conforta a igreja que passava por aflições. Segundo, exorta quanto a práticas pecaminosas e tentações que surgiam entre eles. E terceiro, corrige os falsos ensinos que apareciam dentro da igreja. Então, notem, irmãos, esse é o objetivo principal do apóstolo para com a igreja. Pastorear a igreja é isso, é ensinar a igreja, é doutrinar a igreja, é fortalecer a igreja por meio do ensino da palavra de Deus, para que a igreja não ceda às tentações, para que a igreja seja mais forte, mais madura na fé, para que essa igreja seja uma igreja de oração, de comunhão com Deus, que tenha experiência com Deus. É assim que uma igreja é considerada forte. A igreja forte não é a igreja com uma estrutura física bonita, com recursos financeiros, lotada de pessoas. Uma igreja forte, aos olhos de Deus, é uma igreja espiritualmente sadia. É uma igreja madura no relacionamento com Deus, na fé, na santidade, na vida íntima com Deus, de oração, de luta contra o pecado, de buscar a santificação, de não ser seduzida pelos encantos do mundo, de Satanás, mas ter uma vida íntima com Deus, uma vida de santidade. Essa é uma igreja forte aos olhos de Deus. Então, o contra-ataque do crente é isso, é agir buscando sempre a santidade. E através dos líderes, dos pastores, dos mestres, esse é o contra-ataque, é ensinar a igreja na doutrina, na sã doutrina, o conhecimento da verdade e na prática da vida de oração e de santidade. Conclusão. É verdade que em certos momentos os apóstolos tiveram confrontos diretos com Satanás e os demônios, expulsando-os. No entanto, não era sempre assim. O modo normal e habitual de vencer as tentações e armadilhas de Satanás não é como o movimento de batalha espiritual prega. Satanás é astuto e poderoso, e essa batalha não é tão simples. Por isso, essas 2 passagens mostram que o crente deve se lembrar de sua total dependência daquele que já derrotou Satanás na cruz. É só por ele que a igreja pode vencer as tentações e oposições. A melhor maneira de demonstrar essa total dependência e incapacidade própria de lutar contra um inimigo tão poderoso é pela oração. É orando que o crente reconhece que todo poder e autoridade vem unicamente de Deus, que atende a oração conforme sua vontade. Vejam, irmãos, a conclusão que sempre chegamos então é: não tem segredo. Não há confronto direto entre crente e Satanás, diabo, seus anjos. Isso que o movimento de batalha espiritual prega. Não tem segredo. A vida cristã ela é resumida na comunhão com Deus, que se dá por meio da oração, por meio do conhecimento das Escrituras, por meio da leitura da palavra, por meio de uma vida de santidade.
É assim que o crente confronta, enfrenta Satanás. Não de forma literal, não de forma física, mas espiritualmente, por meio da oração. Então, o resumo da lição de hoje é: o crente versus Satanás é vitorioso quando ele usa o poder da sua oração. Quando ele ora, quando ele fala com Deus. Porque o poder não está em nós, o poder está em Deus. E nós acessamos a ação de Deus por meio da oração. Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é um Deus que fala que nós devemos orar, pedindo para que Ele atenda às nossas necessidades. Invoca-me e responderei. Não é isso? Nós precisamos invocar ao Senhor para que Ele nos responda. Ele não está com seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Né? Ele está ali ouvindo as nossas orações. E Ele age por meio da oração do seu povo. Aplicação. Antes de pedir ao Senhor para que a aflição seja retirada, é necessário pedir sabedoria para compreender o propósito dela. Se Deus não permite que o crente seja tentado além das suas forças, e se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então todo sofrimento deve ser visto como forma de crescimento em Cristo. Portanto, primeiro, humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso. Segundo, ore pedindo sabedoria a Deus para compreender as tribulações. Terceiro, ore pedindo para que Deus o livre das aflições, mas principalmente que lhe dê forças para suportá-las. Quarto, aproveite as provações para crescer em Cristo. Não desperdice essa oportunidade. Quinto, lembre-se de orar pela vida espiritual de outros irmãos. Então ficou bem claro, né, irmãos? Primeiro, ter humildade para reconhecer que estamos na dependência de Deus realmente e que nem sempre a resposta de Deus vai ser um sim, muitas vezes pode ser um não, e temos que ter humildade para receber o não e sabermos que nada acontece que nós não possamos suportar e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a nossa parte deve ser buscar compreender qual é o bem, como que aquilo pode ser bom, como que a provação pode ser boa, como que ela pode promover o bem para a glória de Deus, se me causa mal. Então a gente tem que perceber o que é bom naquilo que para nós é uma adversidade, naquilo que para nós é uma tribulação, naquilo que para nós é um sofrimento. E encontrarmos o prazer naquilo, por sabermos que de alguma forma estamos glorificando a Deus por meio daquela tribulação. Sabendo, irmãos, que a nossa vitória não será nesse mundo, a nossa vitória é na eternidade. Que por mais que vivamos muito bem nessa vida, com muita saúde, com muita paz e alegria, muito dinheiro no bolso, né? Esse que cantamos aí no Natal, que a mídia canta tanto aí, né? Na época de Natal, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Esse é o sinônimo de felicidade que o mundo prega. Mas a Bíblia prega outra coisa, né? Que a nossa felicidade deve estar depositada na nossa confiança em Deus e na graça de Deus que nos basta. Essa é a maior felicidade. A felicidade está em termos a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos viver uma vida desta forma, com este grau de maturidade, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que seja em meio da tribulação, das provações, das perseguições, das angústias, Deus deve ser glorificado em tudo isso. E nós devemos sentir prazer quando somos instrumentos de Deus, ainda que no sofrimento, para glorificá-lo. Que a Deus assim nos ensine, que nos dê esse grau de maturidade espiritual para enxergarmos isso
e para glorificarmos de todo o coração sincero a Deus, quando isso, porventura, vier acontecer em nossa vida. Que Deus seja louvado, que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. E Ele certamente será quando nós orarmos, quando nós tivermos a nossa vida diante dEle em oração. Satanás estará sendo derrotado. Todas as vezes que oramos, Satanás é derrotado. Então coloque-se na presença de Deus em oração constantemente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar então, encerrando. Deus Santo, Pai Eterno, toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Louvamos ao Teu nome, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós como um Deus todo-poderoso, um Deus que mostra na Tua palavra que é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus que é glorificado por meio do Seu povo. E que mesmo quando há lutas, quando há tribulações, sofrimentos, angústias e tristezas, o Senhor dá força para que o Teu povo possa suportar, porque o Senhor é um Deus que nos fortalece, o Senhor é um Deus que não deixa que nada vá além daquilo que possamos suportar. Ensina-nos, ó Deus, a ter uma maturidade, a fim de glorificar o Senhor, mesmo em meio às lutas e provações. Assim é que se dá a nossa batalha espiritual. Assim é que nós derrotamos o nosso adversário, Satanás, por meio da oração, por meio da comunhão com o Senhor. Ensina-nos a viver desta forma. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, a todos que nos assistem, ó Pai, por meio desse vídeo. Que esse estudo nos traga esse entendimento, esse fortalecimento espiritual. Para a honra, para a glória do Teu nome, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Vigiai e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar.
com Jesus